Olá! Hoje vamos começar a tratar sobre os direitos de personalidade, um tema muito relevante para o direito civil, e que nós vamos hoje introduzir ao tema e a partir dele começaremos a tratar já por base em seus conceitos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai trocando algumas ideias. Então, vamos lá. O que são direitos da personalidade? O Francisco Amaral, um grande civilista, professor da USP, ele diz que os direitos da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores essenciais à pessoa no aspecto físico, moral e intelectual. Então, a partir desse conceito, a gente já busca que são direitos subjetivos, né? Aquela permissão que o Estado nos dá para agir conforme o direito objetivo, e ele trata desse aspecto físico, moral e intelectual. Porque os direitos da personalidade, eles vão tratar justamente dessa ideia do direito da minha dignidade física, nos direitos à minha moral, à minha honra. Vão tratar, inclusive, dos meus direitos autorais, meus direitos intelectuais. Então, quando o professor Francisco Amaral ele estabelece este conceito, ele já busca essa ideia desses valores essenciais da pessoa, que são inerentes à pessoa humana. Então, é por isso ele traz esses aspectos no seu conceito. Vamos avançar com outros conceitos para a gente discutir? O professor Roberto Senise Lisboa, professor aqui da Faculdades Integradas Campos Sales e também lá da FMU, vocês terão a oportunidade de ter aula com ele, salvo engano, lá para o último ano em Direito do Consumidor ou também em Direito Civil, dependendo da matéria. Ele define os direitos da personalidade como que são direitos intrínsecos ao ser humano, considerados em si mesmo e em suas projeções e exteriorizações para o mundo exterior. Ou seja, a gente clara que esses direitos da personalidade, eles são intrínsecos ao por ser humano, você tem esses direitos da personalidade, esses direitos essenciais da pessoa, que eles são considerados em si, mas eles também se projetam. Quando eu falo da minha honra, eu tenho a minha honra interna, mas eu também projeto uma imagem para a sociedade que deve me respeitar, deve guardar a minha honra. Ninguém deve sair me difamando, porque assim a pessoa que me difama, ela comete uma lesão ao meu direito da personalidade, né? Também, um grande civilista, Orlando Gomes, ele coloca que esses direitos são considerados essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana. A FIX, ela também, vocês terão a oportunidade de conhecer o professor Eduardo Tomás Serviços Filho. O professor Eduardo Tomás Serviços Filho, além de professor da FIX, ele é professor da USP, um grande jurista, e ele coloca, num artigo que ele escreveu, que os direitos da personalidade são o conjunto de princípios e regras jurídicas
que tem por objeto a proteção da pessoa humana em si mesma, para que sofra lesões que resultem em diminuição de qualquer dos seus atributos essenciais. Aqui o professor Eduardo Tomassevicius, ele, além de indicar que esses direitos são inerentes à pessoa, ele coloca o objetivo maior, que o objetivo é a proteção da pessoa humana. Nós construímos um sistema jurídico pelo qual nós devemos proteger o indivíduo. E o indivíduo em si mesmo, ele possui atributos essenciais. Quais são os atributos essenciais? A pessoa tem direito a um nome, direito a uma vida digna, direito ao próprio corpo, direito de ver estabelecido esses direitos. E isso leva a sua proteção no direito civil. Por isso que os direitos da personalidade, eles seguem esses princípios e regras para promover essa proteção desses direitos, né? Assim, a gente pode dizer que eles formam uma categoria de direitos individuais, que são indisponíveis, inalienáveis, essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana e não se transferem. O professor Roberto Senise Lisboa, ele faz um contraponto de ideias que se complementam. Por quê? Porque nós temos a ideia de liberdades públicas. São liberdades públicas. Liberdades públicas são condutas individuais coletivas que são garantias constitucionais de uma conduta positiva do Estado para assegurar os direitos da personalidade. Então, o Estado, ele deve promover liberdades públicas para garantir que eu tenha o meu direito à dignidade protegido, para garantir que eu tenha a minha honra protegido, para garantir que ninguém viole o meu corpo físico, para garantir que eu tenha uma liberdade de manifestação, uma liberdade de palavra. Então, aqui eu tenho uma conduta positiva que o Estado deve tomar para garantir que eu possa exercer o meu direito de personalidade. Quanto que os direitos da personalidade em si, eles se ligam ao direito privado, não na esfera do direito público, na esfera do direito privado, eles são uma regra de não fazer, mas de que a coletividade não faça nada contra esses meus direitos essenciais, para que eu possa usufruí-los de forma plena. Então, do ponto de vista do direito privado, eu tenho uma ordem à coletividade para que ninguém me tolha esse direito de exercer a minha personalidade, meu nome, minha integridade física, a minha liberdade de manifestação. E já do ponto de vista do direito público, das liberdades públicas, a gente tem um comando positivo que o Estado deve garantir que eu possa exercer os meus direitos da personalidade. Esse ponto é muito bem colocado pelo professor Roberto Senise Lisboa, e a obra dele é bem interessante. Hoje em dia é mais difícil de encontrar esse livro dele, que ele fala de direito civil, dessa parte das personalidades, uma obra essencial, muito boa e que vale a pena a leitura.
Vamos falar, então, das características dos direitos da personalidade. Aqui a gente tem 10 características do direito da personalidade que a gente precisa estudar para efetivamente entrar em alguns desses direitos da personalidade. Por que alguns? A gente vai estudar alguns dos direitos da personalidade, não todos. Por quê? Porque os direitos da personalidade, já adianto, eles não são um rol fechado. Eu não posso dizer que são 10 direitos da personalidade. Por quê? Porque os direitos da personalidade, eles não são um número fechado. Existem vários e vários direitos da personalidade que são inerentes da pessoa humana e são defendidos como direitos da personalidade. Então, a gente acaba abordando os principais, e dentro desses principais, às vezes a gente tem algumas subcategorias desses direitos da personalidade. De início, eu já evoco a leitura do artigo 11 do Código Civil, que diz que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Daí, vamos partir para as características desses direitos da personalidade. Eu passo para a originalidade dos direitos da personalidade. Por quê? Porque os direitos da personalidade são inatos ao ser humano. Ou seja, ao nascimento, a gente já tem esses direitos da personalidade. Eles também são extrapatrimoniais. O que são extrapatrimoniais? Por quê? Porque eles não são suscetíveis de mensuração patrimonial. Eles não têm valor. Quanto vale a honra de alguém? Quanto vale a vida de alguém? Não dá para eu mensurar a vida de alguém. Não dá para eu mensurar a honra de alguém. Não dá para eu mensurar quanto que vale a liberdade de manifestação. Mas, quando a gente fala que os direitos, eles são imensuráveis, a gente não consegue atribuir um valor econômico, a gente precisa fazer uma observação. Por quê? Porque existe um meio de eu ceder o uso de algum dos meus direitos de personalidade e auferir uma renda econômica com isso. Por exemplo, eu posso ceder a minha imagem. Quando eu cedo a minha imagem a um canal de TV, mediante o recebimento de um cachê para gravar uma novela, eu estou recebendo pela cessão da minha imagem, da minha atuação, do meu corpo físico gravado. Só que eu recebo um valor por isso. Isso é permitido pela nossa legislação. É permitido que eu faça a cessão do uso e receba uma retribuição. Mas aqui a gente tem que deixar claro, não são todos os direitos que eu posso mensurar. Como eu disse, eu não posso vender a vida. A vida não dá para vender. Mas a imagem, como um dos direitos da personalidade, eu posso ceder o uso. E pela cessão desse uso da imagem, eu posso ter uma remuneração pecuniária. Nessa mesma linha, eu também posso já indicar que os direitos, eles são inalienáveis, desculpa. Eu não posso aliená-los, eu não posso vendê-los, eu não posso transmiti-los. Por quê? Porque eu não posso transmitir a vida, eu não posso transmitir a minha dignidade, eu não posso vender a minha dignidade. Mas veja, a mesma observação que eu fiz quanto ao tópico anterior, a mesma observação que eu fiz contra a extrapatrimonialidade. Veja,
apesar de eu não poder alienar o meu direito da personalidade, eu posso fazer uma cessão de uso. Quem aqui está ligado em futebol vai lembrar que os atletas eles cedem o uso da imagem deles para as emissoras de TV transmitirem os jogos. E pela cessão de imagem, esses atletas eles ganham dinheiro da cessão do uso da imagem. Eles não conseguem vender a imagem, eles podem cedê-la. E por essa cessão de imagem relativa a algum evento esportivo ou relativo a alguma atuação específica, eles podem receber um valor pecuniário em troca dessa cessão da imagem. Veja, eu também falei dos direitos autorais. Direitos autorais, eles também são inalienáveis. Eu não posso ceder, eu não posso vender um direito autoral. Eu posso ceder um direito autoral a uma editora. Essa editora pega o meu direito autoral do livro que eu escrevi e ela passa a explorar, passa a produzir esse livro e vender. Mas como eu cedi o meu direito autoral para a editora, eu começo a ganhar uma retribuição pelas vendas desses livros. Mas eu não o vendi, porque esse direito sempre será meu, direito meu da minha obra. Agora, tem que ver como que foi elaborado o contrato, por quanto tempo durou essa sessão. Então, a gente tem que ter em mente que os direitos são inalienáveis, mas não alguns permitem que a gente ceda o uso e explore economicamente essa sessão. Eles também são irrenunciáveis, indisponíveis. Eu não posso renunciar à vida. Se eu renuncio à vida, aqui, num sentido amplo de direito. A vida como direito, eu não posso renunciar. Mas veja, se eu cometo suicídio, eu acabo tendo um fim, um término da vida. Então, eu não renunciei ao direito à vida. Eu só acabei com a minha vida, sem renunciar a esse direito. Por quê? Porque é impossível eu renunciar à vida. É impossível eu renunciar à minha dignidade física. É impossível eu renunciar à minha honra. Eu não posso renunciar ao direito da personalidade. Esses direitos, eles são perpétuos, eles são vitalícios. Eles duram o tempo todo. Por isso que quando eu falo da vida, a vida, ela dura até a nossa morte. Quando a gente morre, assim acaba a nossa existência e, consequentemente, alguns dos nossos direitos. Então, por isso que irrenunciabilidade e vitalicidade também devem ser interpretados em conjunto. Mas alguns direitos da personalidade, eles ultrapassam a morte, como, por exemplo, os direitos pós-mortem. Ou seja, um corpo morto, ele não deve ser violado, ele não deve ser exposto à chacota, ninguém deve desrespeitar um corpo morto. Mas também existem os direitos ad eterno, como a moral. Se alguém vem e inventa uma calúnia contra o meu avô, eu posso defender a honra do meu avô, tentar desfazer a maledicência de alguém querendo macular a honra do meu avô. Então, esses direitos são eternos. Eu sempre poderei defender, além da morte do meu avô, a honra
dele, porque esses direitos ultrapassam a morte. Eles também são absolutos, oponíveis erga omnes. O que são oponíveis erga omnes? Ou seja, são aqueles que podem ser defendidos contra qualquer pessoa. Eu sempre poderei defender a minha honra, a minha integridade física. Eu sempre poderei defender o meu direito a ter o meu reconhecimento ao nome, ao ter a minha identificação. Então, esses direitos, eles são absolutos e podem ser defendidos contra qualquer pessoa. De igual modo, eu também posso indicar que eles são incomunicáveis. Por quê? Porque eles são individuais. Então, não dá para eu dividir o meu direito à integridade física, porque o meu direito à integridade física é meu. Não dá para duas pessoas terem a mesma integridade física que eu e mais alguém. A integridade física é minha, a honra é minha, o nome é meu. Então, os direitos da personalidade são incomunicáveis. Eles não comportam condomínio, eles não comportam comunhão. Esses direitos também são impenhoráveis. O que é uma coisa penhorável? Suponhamos que eu deixe de honrar com uma obrigação. Eu não paguei o boleto da faculdade. Se eu não paguei o boleto da faculdade, eu tenho um contrato com a faculdade. Depois de um tempo, a faculdade pode entrar com uma ação contra o aluno que não paga o boleto da faculdade e penhorar bens desse aluno para que seja pago o valor da mensalidade. Então, penhorar é quando o Estado ele expropria seus bens para satisfação de alguma obrigação legal. Vocês vão estudar mais a fundo isso no terceiro semestre. Segundo ano, desculpe. Vocês vão estudar os direitos da obrigação. Então, lá existe a figura da penhorabilidade. Só que os direitos da personalidade, eles não são passíveis de penhora. Como que eu vou penhorar a honra de alguém para o pagamento da mensalidade? Como que eu vou penhorar a integridade física de alguém para o pagamento da faculdade? Não dá. Porém, aqui é uma observação importante. Lembrem que eu falei que existe a figura da cessão do uso. Quando eu faço a cessão do uso da minha personalidade para fins econômicos, eu estou oferindo renda com a cessão da minha imagem. Essa renda oriunda da cessão de uso da minha imagem pode ser, sim, penhorada. Mas veja, quando eu já estou fazendo voluntariamente a cessão de uso da minha imagem. O Estado não pode me obrigar a ceder o uso da minha imagem. Por exemplo, imaginem que o Pelé esteja devendo dinheiro. O Estado não pode ir lá e falar assim, Pelé, você está devendo, então agora você vai ter que fazer um monte de propaganda para pagar essa dívida. O Estado não pode obrigar alguém a ceder os seus direitos da personalidade para pagamento de uma dívida. Ele pode voluntariamente, se ele quiser, começar a fazer propagandas e aí acabar recebendo renda e essa renda ser suscetível para pagamento das dívidas. Esses direitos são imprescritíveis, ou seja, eles podem ser defendidos a qualquer tempo. Eu sempre poderei defender meus direitos da personalidade. Agora, uma observação importante, apesar de eles serem imprescritíveis, a reparação desses danos é prescritível. Qual é a diferença? Como que eu faço essa diferença? Eu sempre poderei buscar a defesa
do meu direito da personalidade. Então, se você me xingou há 30 anos atrás, eu posso entrar com uma ação agora, dizendo que você feriu a minha honra, você me xingou, você agiu errado. Porém, a reparação civil, ela segue o prazo prescricional. Então, se eu quero cobrar uma indenização de você por ter ferido a minha honra, eu preciso me sujeitar ao prazo prescricional. Eu posso até entrar com a ação lá, por um fato que você cometeu há 30 anos atrás, só que, para que eu tenha direito de pleitear uma indenização, eu tenho que seguir o prazo prescricional. O prazo prescricional é 3 anos. Então, eu tenho que observar se você me xingou há 2 anos e meio atrás, aí eu já ainda posso entrar com uma ação reparatória de danos e cobrar uma indenização, porque essa indenização não estará prescrita. Se já passou mais de 3 anos, eu posso até defender o meu direito de personalidade, mas eu não vou conseguir a reparação civil, o direito de uma indenização, porque já passou o prazo prescricional. E, por fim, para terminar, uma coisa que eu já adiantei, é que eles não são limitados. Os direitos da personalidade no Código Civil são previstos no artigo 11 a 21. E aí a gente fala de nome, honra, imagem, mas, como eu disse, não são números clausos. Números clausos é quando tem um rol determinado exato, não pode ser mais que aquilo. Esse rol, ele são números apertos, ou seja, são ilimitados. Existem vários tipos de direitos da personalidade. Um deles, por exemplo, que pouco se fala, é direito ao leite materno, ao planejamento familiar, direito aos alimentos, direito a um ambiente ecologicamente preservado. Aí você fala, nossa, mas isso tem a ver com direito ambiental, mas também é direito da personalidade. Eu tenho esse direito inerente do ser humano de ter um ambiente ecologicamente preservado. Direito à religião, segredo profissional. Agora vamos entrar na vida. O direito à vida. O direito à vida, ele é um direito superior. Por quê? Porque desse direito à vida que decorrem os outros direitos. A nossa sociedade, ela é fundada nessa busca à preservação do direito à vida. Então, ela é um bem essencial. Somente com vida que eu consigo ter a minha personalidade, ter os meus direitos de personalidade. Ainda que o nosso código, e a gente já falou quando a gente falou do nascituro, ele prevê que o nascituro também tem, desde a sua concepção lá no útero materno, ele também tem os direitos da personalidade assegurados, né? Vocês se lembram daquele caso do humorista Rafinha Bastos e da Vanessa Camargo? O Rafinha Bastos, ele falou uma bobagem na rede social que ofendeu a Vanessa Camargo e o EB. Por quê? Essa bobagem que ele falou gerou uma ação de indenização, que a Vanessa Camargo entrou em nome dela e em nome do filho que ainda não tinha nascido, e foi procedente. Por quê? Porque esse bebê que ainda não tinha nascido, ele foi ofendido também pelo comentário infeliz lá do humorista. Então, o direito da personalidade dele foi preservado, o direito da honra. Então, a vida é importante. A vida é um pressuposto máximo, fundamental, que a gente deve preservar. A defesa da vida digna, né? Que é um objeto constitucional. O objetivo do Estado é garantir
uma vida digna para os seus cidadãos. E também por conta desse pressuposto máximo, que não é permitido a pena de morte. O Estado brasileiro veda a pena de morte porque ele entende que a vida é um bem superior que deve ser protegido. Não tem nada contra o suicídio, você se matar, mas existe um crime contra instigar o suicídio. Você não pode instigar ninguém a se suicidar, porque você vai estar cometendo um crime, porque o direito da personalidade, o direito da vida é essencial, ele é um direito superior. E a questão da morte digna, né? Hoje, muitas pessoas, também que já tiveram parentes em situações de enfinhamento, eu fico pensando, mas será que às vezes os médicos não poderiam aliviar esse sofrimento? Praticar a eutanásia? Quem já ouviu falar de eutanásia? A eutanásia é aquele procedimento médico no qual os parentes do paciente, até mesmo o paciente, estão de acordo que o médico alivie o sofrimento desse paciente, encurtando o prolongamento dessa vida por vias médicas. Só que a prática da eutanásia, ela não é permitida no nosso ordenamento brasileiro. O nosso ordenamento brasileiro não permite a eutanásia. Por quê? O Conselho de Ética Médica, na sua resolução 1930, ele diz que é proibido abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seus representantes legais. E a prática da eutanásia contraria o objeto constitucional, que é garantir a vida. Então, por isso que a eutanásia não é prática permitida no nosso ordenamento jurídico. Agora, vamos falar do direito à dignidade física. Para isso, a gente vai fazer a leitura do artigo 13, 14 e 15 do Código Civil. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ou seja, eu não posso a livre, espontânea vontade falando assim, não, eu quero arrancar meu dedo. Mas não está servindo para nada, eu quero arrancar. Tá em moda agora, eu vi que as pessoas estão cortando a mão esquerda, vou querer cortar a mão esquerda. Chega um médico e fala, cara, corta minha mão esquerda porque tá em moda, agora não vou mais precisar da mão esquerda, quero que corte. Não é permitido, salvo quando tem uma indicação médica. Se tem algum dedo necrosando, algum tecido gangrenando, aí eu posso dispor de uma parte do próprio corpo, né? Parágrafo único, ele prossegue, né? Ele fala que o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Por quê? Porque eu não posso sair cortando braços, membros, mas, por exemplo, se existe alguém que precisa de um rim, eu posso doar meu rim. Eu tenho 2. Eu não vou morrer se eu doar um rim. Agora, também se os meus rins eles forem falhos e se eu for doar um desses rins, eu vou passar por uma grande dificuldade que pode me colocar em risco de vida, aí o próprio médico ele tem obrigação de não permitir que eu faça a doação desse órgão. O artigo 13 fala que é válido, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.
atos de disposição podem ser livremente revogados a qualquer tempo. Isso aqui é quando alguém quer doar o próprio corpo para uma faculdade de medicina para estudo. Então, para estudo médico, você pode doar seu corpo para que ele seja estudado nas faculdades de medicina. Meio mórbido a prática, mas também é essencial que os alunos eles tenham conhecimento da anatomia humana e tenham conhecimento de como funciona o corpo para melhor poder tratar a gente enquanto vivo. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Aqui, como direito à personalidade, quando o tratamento médico ele for ele gerar risco de vida, o médico ele tem a obrigação de lhe informar sobre esse tratamento, indicar para você os riscos, deixar claro para você se você topa ou não se colocar naquele risco para seguir com aquele tratamento ou fazer aquela cirurgia. Então, você não pode ser compelido a fazer uma cirurgia, salvo quando você não está em condições de exprimir sua própria vontade. Quando você não tem essa condição, aí sim, alguém pode acabar decidindo por você, se for para o objetivo de tentar salvar sua vida, tentar garantir que você tenha garantido, redundante aqui, para garantir a sua vida, que é o bem maior, que é o direito fundamental supremo e direito da personalidade. Aqui, eu queria ler essa indicação aqui do próprio Carlos Roberto Gonçalves, que ele fala que o direito à integridade física compreende a proteção jurídica à vida, ao próprio corpo vivo ou morto, quer na sua totalidade, quer em relação aos tecidos, órgãos, partes suscetíveis de separação e individualização, quer ainda ao direito de alguém submeter-se ou não a exame e tratamento médico. A vida humana é um bem supremo, pré-existe ao direito e deve ser respeitada por todos. Então, aqui a gente já tem uma ideia clara do direito à integridade física. Já falei da permissão de fazer transplantes, né? Uma questão importante, que é a cirurgia de adequação de sexo em transexuais. O transexual é aquele que ele tem um gênero diferente daquele gênero biológico que ele nasceu. Então, com a avaliação médica de psicólogos e de uma equipe médica, é permitido pelo Conselho de Medicina fazer cirurgia de mudança de sexo. Por quê? Pela leitura do artigo, a gente ficaria em dúvida se a gente poderia fazer isso. Por quê? Porque essa cirurgia ela acaba tirando uma parte do corpo. Só que nesse caso, é permitido, já foi decidido que é permitido ao transexual poder fazer a mudança de sexo mediante um acompanhamento de profissionais médicos especializados que indiquem que aquele tratamento ele está adequado e é o que a pessoa precisa. E aí ela consegue identificar-se no gênero correto e aí ela consegue viver feliz. Então, a felicidade também é uma busca do direito da personalidade. Então, também faz parte de um dos nossos direitos fundamentais. E aí a questão do tratamento médico de risco, o médico ele precisa te informar se a cirurgia ela é arriscada ou não, se aquele tratamento vai te colocar em risco. Então, gente, eu termino aqui essa introdução aos direitos da personalidade. Ainda teremos mais uma aula abordando esse assunto. Agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço.